para ouvir um pouquinho. Nós somos de uma ONG que tem como missão auxiliar os pacientes do transplante de medula óssea. A gente tem já 24 anos de atuação, já somos velhinhos. E aí temos assim, e várias ações, né? Assim, tem dentro da área de educação. Agora a gente está com esse grupo de pacientes pós-transplante, né? Que tem muita informação aí importante para ser passada para eles. Eles realmente sofrem muito, assim, e eu acho que falta bastante informação, né? Organizada para que eles possam reconhecer os sintomas precoces das doenças e das complicações possíveis. Então, estamos com esse grupo, mas a gente tem também um trabalho de manuais para falar sobre o transplante, temos trabalho de educar para daí a população geral educar para falar de doação de sangue, para falar de doação de medula óssea. E daí temos uma parte de assistência que a gente tem duas casas de apoio, uma aí pertinho do HC, na Doutor Arnaldo, que é onde a gente tem o nosso escritório, ali perto da igreja, sabe, lá no já meio Sumarezinho. Sei. Então tem uma casa ali, uma casona bem legal, que é uma casa amarela, assim, que a gente hospeda as pessoas que vêm para transplante e as pessoas que já estão saindo do transplante, né? Então tem lá quartos que são suítes, assim, que eles têm uma privacidade, que podem ficar isolados, tal. E temos uma outra casa de apoio que é perto da Santa Casa, que faz mais um trabalho mais assistencial, com oficinas terapêuticas, com recebendo pacientes que vieram de transplante e fazendo atividades, ajudando eles a conseguir os benefícios, cesta básica e tudo mais. E aí a gente tem um outro trabalho que é de temos um podcast. Temos um podcast mesmo que fala de câncer. Na verdade, ele chama Superviventes. A ideia é falar para as pessoas que têm tratamento para as coisas, que a gente pode pensar diferente no câncer, que não é pensar câncer morreu, que a gente tem prevenção, tem como tratar muita coisa. Então, esse podcast é um podcast assim que sempre tem entrevista com o médico e com o paciente, e daí tem uma roteirista que vai juntando a história, tal. Ficou bem legal. A gente já fez duas temporadas do Superviventes. Escuta aí algum dia, vai gostar. E que Legal, mais? legal. E aí a gente também tem uma pesquisa de levantamento de dados de transplante. Então tem no nosso site um mapa do transplante, que é uma ferramenta para a gente ver quantos transplantes são feitos, em que lugares do Brasil, quais são os resultados e tudo mais. Então é um trabalho bem amplo, assim, sabe, da ONG. E Já, dentro desse contexto, a gente está na parte de educação para pacientes. E aí, muito obrigada por ter vindo. eu que agradeço o convite. E é uma área que, olha, eu vou te falar que eu sou bem ignorante da sua área, viu? Não conheço nada. Então, vou aprender com vocês. Ah, E, Betina, eu acho que eu vou passar a bola agora para você aí. Bom, então, boa noite a todo mundo. Estou muito feliz com a reunião de hoje. Eu acho que, sem dúvida, de todos os temas, foi o tema mais difícil. É, Poucas vezes a gente encaminha, né, o paciente para uro, então às vezes falta essa comunicação. Então é bom saber que aqui a gente tem dois médicos que trabalham, se eu não me engano, no HC, né? Então, saber que a gente pode encaminhar um pouquinho para vocês, que vocês vão saber um pouquinho de EVHD e junto a gente pode ir junto com a hemato. Às vezes eu fico ali no ambulatório de EVHD de derma, na dermatologia ali do ICHC, e a gente olha a pele como um todo e vê as mucosas juntos. A gente tem um contato muito próximo com a gineco, então a equipe da doutora Cris sempre ajuda a gente, mas com a uro, às vezes a gente fica um pouco, não sabe muito bem para onde encaminhar, qual ambulatório. E inicialmente eu tinha falado com o Bruno, se eu não me engano, que eu participei com ele do workshop de GVHD do Giancarlo. Mas aí ele não pôde estar e indicou o Igor, que vai ser muito legal conversar, e o Cauí foi indicação, se eu não me engano, do Daniel, que é um paciente, um médico que está aqui com a gente. Eu não sei se ele já passou com ele, se conhece, ou se foi de Instagram mesmo. Então são duas pessoas que foram muito bem recomendadas. Queria agradecer vocês. Sabemos que não é um tema fácil para ninguém, mas acho que juntos a gente vai aprendendo e o objetivo é ajudar os pacientes. Então, eu sou a coordenadora aqui, junto com a doutora Carmen, o Wagner, enfim, com toda a equipe da AMA. Eu sou paciente transplantada. Eu descobri uma leucemia durante o meu R3 de dermato. E aí eu Uhum. formei agora há pouco tempo e estou lá como assistente de VHD na Derma. Então, se vocês precisarem encaminhar algum paciente,
Fiquem à vontade também, podem se apresentar. Quer começar, Igor? Igor. Pode ser, pode ser. Bom, meu nome é Igor, eu sou urologista, eu sou do grupo de andrologia lá do HC. Né? Eu fui para lá no Fellow, acabei ficando lá como assistente, hoje eu opero bastante com os residentes lá. E fui indicado aí pelo Bruno, né, que comentou que vocês tinham esse grupo, e foi um prazer aí eu ser convidado. Meu pai é transplantado de medula também, então quando eu vi esse tema achei interessante. Meu pai transplantou em 2007, tá super bem até hoje, vive uma vida absolutamente plena, super normal. Claro que na época foi um susto grande, né? Ainda passar por tudo isso, mas graças a Deus está super bem aí. Tem mais uns 70 anos pela frente aí. Amém. Bom, meu nome é Cauê Faria, eu sou formado pela Faculdade de Medicina da USP, fiz residência lá também, e hoje eu trabalho bastante também com andrologia, com uma parte mais que eu fico, é a parte de fertilidade, né? A gente faz extensão acadêmica lá no HC também, né? E fico feliz com o convite. Já eu tive, é muito comum na minha prática ter esses pacientes de transplantados que depois de um tempo, né, que as coisas acabaram dando tudo certo, eles começam a pensar na parte de ser pai e tudo mais. E é um grande desafio, né, porque geralmente os pacientes, pelo menos que acabaram vindo comigo, acabaram fazendo transplante em idades mais precoces e obviamente não acaba não sendo a prioridade, preservação da fertilidade, mas os resultados dos tratamentos são tão bons que esses pacientes estão com esses novos planos assim de vida, sem dúvida. Combinado, muito obrigada. Esse grupo, então, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Hoje em dia a gente tem mais de 100 pacientes transplantados do Brasil inteiro de medula óssea. Caso vocês atendam algum paciente, pode indicar nosso grupo. É um ambiente de troca, uma rede de apoio muito bacana. A gente faz reuniões mensais, sempre com algum, digamos, um GVHD de algum órgão. Já tivemos de pele, já tivemos de neco, uro, enfim, olho, pulmão. Então hoje vai ser de genital masculino. Geralmente sou eu que faço as perguntas, mas hoje eu vou passar a bola para o Wagner para que os homens se sintam mais à vontade, mas eu vou estar aqui para qualquer coisa, tá bom? Tá bom, B, obrigado. Obrigado. Para os homens se sentirem mais à vontade, quando a gente começou com essa rodada, a gente falou, nossa, o homem não se cuida muito, né? Enfim, acaba não aderindo. O nosso encontro anterior, ou o outro, foi de gineco, então era mais específico para mulheres, e a gente começou com mais ou menos o mesmo número de pessoas acompanhando, então acho que estamos caminhando, homens, para o Dr. Cauê, Dr. Igor, além do que a gente está conversando aqui, essa conversa fica gravada, então a gente também leva para o site, a gente manda no grupo, então isso reverbera depois, a gente faz um acompanhamento das perguntas mais frequentes, e isso também está ali respondido no site, tanto da forma completa como vocês respondem, como de forma mais simplificada. Então, saibam que o que vocês vão falar hoje aqui vai além do que a gente tem no grupo. Tá bom? Então, eu vou começar com a primeira pergunta, que vai para o doutor Igor, que é: quais os principais sintomas de GVHD genital masculino, doutor? Bom, então vamos lá. O GVHD genital masculino, de maneira geral, ele não é uma coisa tão frequente, né? Então a gente separa um grupo pequeno de pessoas que fizeram transplante em relação à população geral e um grupo ainda menor que vai ter algum sintoma genital, que geralmente é um acometimento tardio aí do GVHD. Geralmente, o que que a gente tem? A gente tem lesões que se assemelham a outras lesões dermatológicas que são comuns no pênis. Uma delas a gente chama de líquen plano, né? Que é uma área, assim, explicando para os pacientes, né? São algumas manchas, geralmente redondas, que descamam um pouco, podem coçar um pouco, pode até arder um pouquinho, e ela tem uma cara de. Ela parece muito uma pele seca ali na região, né? Então é isso que a gente vê bastante. Em alguns casos um pouquinho mais grave, ela se assemelha a uma outra doença que a gente chama de líquen escleroso. Então, tudo isso são alterações inflamatórias da pele genital. Quando a gente tem líquen escleroso, quando a gente tem esse diagnóstico, o que aparece é uma inflamação, principalmente ali da cabeça e da pele que recobre a cabeça do pênis, geralmente associado com algumas placas brancas
e um aspecto que parece que melhora e fica uma cicatriz meio repuxado. No último caso, né, quando está mais avançado, essa inflamação crônica, ela acaba fechando a pele ali do prepúcio e você tem uma fimose. Então, assim como a gente tem fimose em criança, a gente pode também no adulto ter fimose, e isso geralmente é secundário a uma inflamação crônica. Então, essas são as formas que a gente vê aí o acometimento genital do GVHD. Acho que está fechado o microfone. Wagner, seu microfone está mutado, está fechado. Esse também é um clássico meu. Eu ia dizer para o doutor Igor que eu vou fazer as próximas duas perguntas num bloco só, porque eu acho que ele já abordou sobre elas um pouquinho, se ele quiser discorrer sobre um pouco mais. Se é todo mundo tem GVHD genital após o transplante, é raro ou comum, ou se lesão genital será sempre GVHD ou pode ser outras doenças que dão sintomas parecidos, e que doenças podem ser essas? Perfeito, perfeito. Então, eu acho que isso talvez seja um dos pontos mais importantes aí, quando a gente tem uma lesão genital, né? Então, quando a gente tem uma lesão genital cutânea, muitos urologistas eles não estão habituados com lesões cutâneas de maneira geral. O dermatologista acaba avaliando isso também, então só um pedaço acaba ficando para o urologista. E o grande lance, né, a grande sacada aqui é a gente conseguir ter esse leque de possibilidades para poder fazer diagnóstico diferencial. Então, quando você tem um acometimento, um líquen plano, que é relativamente comum, inclusive na prática de consultório, se esse paciente ele tem um antecedente aí de ser transplantado, principalmente se ele já tem um tempo aí do transplante, ele pode sim ter uma lesão secundária, aí o GVHD. É relativamente raro, né? Então é muito mais comum a gente ver isso em mulher do que em homem. Então, geralmente o homem tem bem menos isso. E a gente sempre tem que pensar nisso, que ele tem lesões que são bem parecidas e a lesão secundária, o GVHD, ela sempre tem que entrar com um diagnóstico diferencial. A gente tem que ter a orelha em pé aí para conseguir fazer esse diagnóstico. As doenças que são parecidas são as que eu comentei antes. Então, essa, né, na forma mais branda, são essas lesões, geralmente mais arredondadas, que descamam, fica um pouquinho vermelho ali, que é o líquen plano, o líquen escleroso, que é esse que eu descrevi, que é um pouquinho, uma inflamação um pouquinho maior, com algumas placas esbranquiçadas, alguns pontos vermelhos, vai fazendo como se fosse áreas de cicatriz, ou a fimose, que aparece aí depois no adulto. A próxima pergunta é se o GVHD aumenta o risco de câncer no pênis. Então, alterações inflamatórias de maneira geral, alterações inflamatórias crônicas, como por exemplo o líquen escleroso, são consideradas lesões pré-malignas, né? Então, quando você tem esse líquen escleroso secundário a um GVHD, em tese, você pode ter um aumento de câncer de pênis. Mas quando a gente pensa, isso é um grupo muito restrito, né? Então, a gente está afunilando bastante. A gente tem pessoas transplantadas, pessoas transplantadas crônicas que desenvolveram GVHD na forma mais severa, como inflamação, e essas ainda tiveram uma transformação maligna. Então, pode aumentar, mas não é uma causa comum de câncer de pênis, né? Uma coisa que é importante a gente lembrar é que, não pelo GVHD, mas o paciente transplantado, ele passa por um tempo de imunossupressão. E algumas doenças, como por exemplo o HPV, podem, nessa ocasião, aparecer com mais frequência, e isso também pode aumentar o risco de câncer de pênis. Bom, doutor, abri um sorriso com a pergunta. Vamos lá, pergunta 5. Todo homem deve ir ao urologista? A partir de qual idade? No homem pós-TMO, ele deve procurar o urologista se tiver só sintomas ou sempre? A gente tem uma recomendação geral, né, para o homem sempre procurar o urologista. A gente coloca aí uma faixa de 45 a 50 anos, isso é o mais comum. Isso é o que a gente tem pelas sociedades, né, tanto europeia quanto a brasileira. De maneira geral, eu sou a favor da gente começar essa triagem um pouquinho mais cedo, né? Então, com 40 anos aí, acho que é um marco final aí que você precisa começar a ir no urologista. Mas existem várias coisas que precisam ser abordadas com o urologista, inclusive em relação à saúde sexual. O paciente que que passou, por exemplo, por um transplante, às vezes tem outras demandas, outras perguntas para fazer, então é importante esse acompanhamento com o urologista. Isso mesmo sem sintoma, né? É claro que uma pessoa que tem sintoma, ela
tem que ter um limiar um pouquinho mais baixo para ter iniciativa ali de procurar um urologista para entender o que está acontecendo. E pergunta número 6: se na relação sexual pode ocorrer lesão por ressecamento? Se sim, como evitar? Sim. Então, isso não acontece só nos pacientes com GVHD, né? Mas quando você tem GVHD e quando você tem lesões ativas, a relação sexual, até por causa do pH vaginal, ela pode incomodar um pouco. Então, se você tem lesões abertas, está muito ativo ali, o ideal naquele momento é evitar, né? Daí espera estar melhor, estar controlado, para depois ter relação sexual. É proibido? Não, né? Então a gente sabe que o homem às vezes acaba pulando um pouquinho essas recomendações. Mas então, se eventualmente acontecer, é melhor que seja feito com preservativo. O paciente que tem esse ressecamento, assim como o paciente que começa a apresentar, por exemplo, o líquen plano, é, ele é bom ele manter a hidratação do pênis, né? Então, usar hidratante ali na região é importante e ajuda, inclusive, na melhora dos sintomas. Bom, a gente falou um pouquinho sobre ressecamento e preservativo. Como que é essa é uma pergunta minha, tá? A relação do uso de lubrificante com preservativo junto, isso ajuda, isso não ajuda, isso atrapalha? Não, ele ajuda, ele ajuda. Você pode usar o lubrificante e usar o lubrificante e usar o preservativo ao mesmo tempo. É importante durante a relação sexual você sempre ter uma lubrificação boa ali, né? Então, isso acaba diminuindo o atrito. Então, não tem problema nenhum você usar as duas coisas. Bom, e como transplantado, devo ter mais algum cuidado para não ter câncer de próstata? De maneira geral, não, né? Ele não aumenta o câncer de próstata, mas é legal que, assim, uma pessoa que já passou por isso, eu sempre gosto de falar que a gente aproveita oportunidades para se manter mais ativo ali, a gente precisa ficar mais próximo aí do cuidado à saúde. Então é importante aproveitar essa situação para se tornar uma pessoa mais consciente e cuidar de maneira geral da saúde. Bom, ah, B, doutora Carmen, a gente fechou aqui o bloco de perguntas do doutor Igor. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem complementar um pouquinho? Porque geralmente elas complementam, são doutoras, enfim, eu sou sociólogo, só estou aqui fazendo as perguntas como homem. Então, se vocês quiserem complementar, por favor. Claro? Eu não tenho nenhuma dúvida, não, tá tranquilo. Acho que talvez eles podem perguntar, por exemplo, marcas de hidratante. Olha, eu gosto bastante do Cicaplast, né? Eu gosto bastante do Cicaplast, ele é uma boa opção. Existe um outro que é uma opção um pouquinho mais em conta, porque o Cicaplast às vezes ele é um pouquinho pesado, que é o Neutrogena, aquela fórmula norueguesa. Ele é bom também. E mesmo assim, se ainda isso for pesado, a gente pode usar o Dersane para lubrificar ali a região e para manter a hidratação, Ótimo, é muito parecido com os da Dermato, então serve né? para o corpo inteiro. Doutor, uma pergunta aqui também, uma curiosidade minha, né, sobre a pergunta 5. Ele fala Claro. ali, todo homem deve ir ao URO a partir de que idade, enfim. A gente vai ao URO e fala assim, eu quero fazer um check-up, eu quero entender como está a minha saúde, como que a gente aborda o URO? Porque eu mesmo não saberia fazê-lo. Perfeito. Isso é uma pergunta bem interessante também. O que acaba acontecendo, né? A gente tem uma recomendação formal, né, da Sociedade Brasileira de Urologia, e essa recomendação formal, ela acontece muito em prol da investigação de câncer de próstata. Então a gente lembra muito dessa data, de 45 a 50 anos, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Mas as demandas masculinas, elas não começam nessa faixa etária, né? Elas acontecem bem antes. Então, na população pediátrica, você vai ter todo o desenvolvimento genital, isso geralmente acompanhado aí, o filho vai acompanhado dos pais, e daí essa demanda ela vem a partir dos pais, vai saber, pô, como é que está o desenvolvimento genital do meu filho, em relação a prepúcio, as pessoas perguntam bastante. Então, existe um acompanhamento que é muito comum na faixa pediátrica. Depois disso, o que eu gosto de explicar é quando a pessoa se torna sexualmente ativa. Porque daí é interessante que ela faça check-up regularmente aí em relação a DST, que ela consiga ter alguém que ela confie ali para ter
dicas em relação à sexualidade de maneira geral, até porque o homem, de maneira geral, ele acaba aprendendo isso, né, através de amigos, de colegas, e de uma forma que nem sempre é a mais científica ou a mais confiável, e acaba gerando muita insegurança. Então, eu acho que a pessoa, quando ela se torna sexualmente ativa, ela tem um urologista ali de confiança, que vai fazer o check-up ali, vai falar sobre sexualidade, vai lidar com todas as demandas ali do homem, eu acho que é bem interessante. Mas de maneira formal mesmo, o que recomenda a sociedade é a partir dos 45, 50 anos. Legal. O doutor falou também um pouquinho sobre HPV, né? E aí eu também vou ser sincero de novo, eu descobri HPV fazendo o nosso episódio de podcast sobre HPV. Queria que o doutor falasse um pouquinho sobre HPV, por que o homem precisa prestar atenção sobre isso, por que precisa se prevenir, enfim, e como ele contribui com a saúde geral a partir disso. Perfeito. Então, assim, HPV é uma família de vírus, né? E esses vírus, eles podem ser mais ou menos graves, que são os que a gente relaciona com baixo ou alto risco, e esses que são de alto risco, eles são relacionados a alguns tipos de câncer. A título aqui de os mais prevalentes é câncer de colo de útero para mulher, câncer de orofaringe, né, de garganta para homem e para mulher, e câncer de pênis no homem. O mais importante desses daí é câncer de colo de útero, né? E o que acontece é que alguns subtipos, eles vão até ser um pouquinho menos graves, mas eles levam a lesões verrucosas, né? Levam a verrugas ali na região genital. E isso incomoda, a pessoa se sente constrangida por ter verruga ali. Então, mesmo a forma branda, assim, a de menos risco, ela é muito incômoda para o paciente, né? O motivo que a gente tem que ter cuidado com isso é porque ele é muito prevalente e ele é associado a alguns tipos de câncer que a gente pode eventualmente prevenir. Como que a gente faz isso? Então, hoje na rede pública, a gente tem vacinação para adolescentes, tanto homem quanto mulher, e a gente geralmente recomenda que façam antes de começar a vida sexual, né? E a gente tem na rede privada uma outra vacina, que é a nonavalente. Na rede pública a gente tem a quadrivalente, a gente tem na rede privada a nonavalente, que ela vai abrir o leque aí e proteger contra mais subtipos. Uma coisa importante é que na rede pública a gente tem os subtipos que são mais perigosos, já são cobertos, né? Essa nonavalente pega mais subtipos, inclusive esses que causam verruga. Então, assim, o grande cuidado é isso, é uma maneira da gente prevenir a disseminação de uma doença que pode eventualmente levar aí um câncer, inclusive numa parceira. E isso que eu ia perguntar, além de me proteger estando vacinado, eu posso proteger minha parceira também ao não transmitir isso para ela. É verdade? Perfeito, perfeito. Então, acho que esse cuidado, ele é importante, né? E a maneira de fazer isso é com a vacinação, com o uso de preservativo. Lembrando que o HPV, a gente pode até usar preservativo, mas ele ainda pode passar, porque ele pode estar em outras regiões que não é coberta ali pelo preservativo. Então, por exemplo, Olha se a só. pessoa, se ele tem o HPV ali na região pubiana, ele ainda pode passar, né? Então, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado aí redobrado. A melhor maneira é prevenir. Então, fazer a vacina, ter esse cuidado aí, e não só de HPV, mas de outras DSTs, é assim que a gente previne, né? A gente tem que atuar de antemão, né? Os meninos podem se vacinar a partir de que idade? Se eu não me engano, para homem hoje na rede pública, eu acho que é a partir de 9 anos, tá? Se não me falha a memória. Depois A não para gente, mais. Se eu for até o posto pedir para tomar uma vacina, eu posso. se eu não me engano, para homem, isso eu preciso confirmar, tá? Eu acho que é de 9 a 12, tá? Acho que é de 9 a Ah, 12. tem uma janela. Tem uma janela, tem uma janela. Agora, tem uma coisa importante. Geralmente, né, a nossa regra geral é que a vacina ela serve para prevenir, né? Isso para todas as doenças. Vacina é isso que a gente tem que lembrar. A vacina específica do HPV, principalmente essa nonavalente, ela pode ajudar no tratamento de algumas lesões. Isso não acontece com todo mundo, mas eu gosto de explicar que é um bônus que pode acontecer nessa vacina. Então, a gente tem alguns estudos que mostraram, inclusive de homens com câncer anal, que usar a vacina, mesmo depois da exposição, ele pode melhorar o tratamento e melhorar a resposta à quimioterapia, tá? Então, eu sempre recomendo, por mais que a recomendação na rede pública seja antes de começar a atividade sexual, eu recomendo a vacinação sempre. Eu acho que ela é importante. E tem literatura que subsidia isso.
Legal, doutor, E uma coisa obrigado. interessante para a gente que é transplantado, a nossa faixa etária, até no SUS mesmo, ela, se eu não me engano, até 45 anos, né? Então, aqui, como a maioria é transplantado, todos são transplantados e a maioria são imunossupressos, então a gente consegue, não é a nona, né? Mas a do SUS a gente consegue até 45 anos, se eu não me engano. Perfeito. Então, aprendi uma coisa nova aí sobre transplantados hoje. Legal. Estamos aprendendo. Doutor, eu encerrei aqui o que a gente tinha de pergunta prévia e meus questionamentos pessoais, mas eu queria abrir para o grupo. Se alguém que está aqui no chat quer perguntar alguma Claro. coisa para o doutor Igor, tem alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora? Não? Tá bom. Então a gente segue para o doutor Cauí. A gente vai continuando. Obviamente, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser falar, quiser mandar no chat, não quiser falar de vídeo aberto, tá tudo bem também. E a gente segue perguntando. Doutor, obrigado pela participação. E vamos lá. Após o transplante, a gente fica infértil Obrigado. para sempre? E a taxa de infertilidade pós-químio e transplante é alta? Bom, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, viu? Então, geralmente após o transplante, devido às medicações imunossupressoras e quimioterápicas e, eventualmente, algum outro tipo de tratamento, as taxas de infertilidade, elas são altas, elas giram em torno de 80% a 90%, principalmente relacionada com a idade que você realizou o transplante. Quanto mais precoce na vida você faz esse transplante, utilizou esses tipos de medicações, o desenvolvimento das células germinativas no testículo, elas têm um maior efeito deletério durante a vida inteira. Mas não é 100%. A gente tem alguns casos de pacientes que fizeram na clínica tratamento, é, né, pós-quimioterapia, após o transplante de medula óssea, e acabaram tendo espermatozoide, e acabaram o espermatozoide sendo utilizado por uma técnica de reprodução assistida. É muito importante, quando a gente vai falar dessas questões de fertilidade, saber diferenciar que a infertilidade não é a mesma coisa que a esterilidade. Infertilidade é uma dificuldade que você tem depois de um tempo, geralmente de 6 meses a um ano, dependendo da idade da parceira, de você conseguir uma gestação de uma forma natural. A esterilidade quer dizer que você não tem nenhum espermatozoide. Então, pacientes que fizeram um transplante de medula óssea e realizaram uns tratamentos, não ele pode ter um grau muito grande de infertilidade, como eu disse, mais de 80 a 90%, mas não necessariamente ele é estéril. Então, é uma situação bem difícil que a gente tem que lidar no dia a dia quando a gente está tá avaliando esses pacientes, porque mesmo aqueles com espermatozoides, talvez os espermatozoides eles não tenham a melhor qualidade e talvez eles não consigam ter, né, a possibilidade de fazer uma fecundação. Mas existem esses casos, então, né, a gente faz de tudo para poder conseguir esse objetivo. Uma curiosidade, assim, essa taxa de fertilidade, ela pode ser maior ou menor entre homens ou mulheres? Assim, tem alguma diferença ou não? Hum, como assim? Dependendo Se da ela pode ser maior para mulher, maior para homem? Não. pacientes transplantados que fizeram os tratamentos, Isso, a gente tem pós-químio, dois. pós-transplante. Então a gente tem dois grandes grupos de pacientes, os homens e as mulheres. A diferença, né, que tem aqui, por exemplo, quando você tem a população masculina, você tem ali nos testículos uma população de células germinativas que elas estão sempre se replicando, 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 replicando. E justamente os quimioterápicos, eles acabam, né, visando essas células com altas taxas de replicação. Então, não necessariamente você vai acabar matando todas elas, mas uma disfunção a longo prazo você acaba causando. As mulheres, elas têm uma característica diferente porque elas já nascem com todas as quantidades de óvulos, né? Então, elas acabam não tendo toda essa proliferação, mas existe também a possibilidade antes de qualquer tratamento, ela fazer, até às vezes até mais fácil dela fazer uma preservação da fertilidade, ela congelando óvulos. O homem, porque, né, antes do tratamento, ela vai e faz um estímulo hormonal para captar o quanto for possível de óvulos que ela já tem
e aí deixar congelado. O homem, como ele. A gente tem também essa possibilidade, mas ele sempre vai ter a possibilidade de produzir mais. Então, ele consegue ter alternativas maiores. Então, a principal diferença entre homens e mulheres nesse quesito é essa característica biológica mesmo de o homem sempre estar produzindo os seus espermatozoides e a mulher ela já nasce com todos os óvulos, ela vai perdendo ao longo da vida esses gametas dela. Obrigado. Uma outra pergunta aqui do grupo é como saber se fiquei infértil pós-químio e transplante? Tem exame? Sim, tem vários exames, né? A avaliação do paciente que está apresentando um grau de infertilidade, e eu falo, né, da parte mais masculina, quando a gente tem um grau de infertilidade, se a sua esposa tem menos de 35 anos, é o caso da gente aguardar um ano para ver se tem esse diagnóstico de infertilidade, apesar, né, de a gente não aguardar tão um ano assim, a gente começa, né? Tem esse antecedente importante. Mas se a esposa tem mais de 35 anos, esse tempo, né, de necessário para ter o diagnóstico de infertilidade do casal, ele é de 6 meses. Então, quando o paciente vem com a gente para fazer uma avaliação da infertilidade, não é, a gente sempre prega que ele precisa fazer, é necessário uma avaliação da parte masculina e uma avaliação da parte feminina também, porque a fertilidade, ela é um conjunto de muitos fatores, tanto masculinos e quanto femininos. E mesmo sem esse antecedente de pacientes transplantados, o homem pode ter uma influência nessas taxas de até 50% dos casos. Então, é uma taxa muito elevada, visto, considerando até esse antecedente sem um tratamento quimioterápico prévio. Então, quando o homem vem com a gente, existem alguns pilares que a gente necessita avaliar para saber aonde pode estar acontecendo alguma dificuldade. O primeiro deles, o primeiro exame que norteia as nossas ideias é o espermograma, que é um exame que se faz numa clínica especializada, que necessita de um período de abstinência, que você coleta uma amostra anal, uma amostra seminal através de uma coleta de masturbação, e a gente já vai avaliar ali como que estão algumas características dos espermatozoides. As principais delas são a concentração do espermatozoide, está muito relacionada com as taxas de gestação natural, o volume também de amostra de sêmen durante a ejaculação, e também dentro desse pool de espermatozoides, dessa concentração, como que eles estão relacionados à forma, relacionados à motilidade, relacionados a característica dele de ter a presença de outras células que estão no mesmo ambiente. Então, o espermograma ele acaba norteando a gente na principal primeiro passo aí da avaliação da fertilidade. Tendo isso em vista, existem exames hormonais que também estão relacionados, que a produção de espermatozoide está muito relacionada com a produção de testosterona. Então, a gente precisa ver como é que está o eixo hormonal desse paciente. A gente precisa ver também como que está, através de um exame de imagem, um ultrassom, e também do exame físico, como que está o tamanho do testículo desse paciente. A gente também sempre solicita algumas avaliações genéticas, que esse paciente pode ter também algumas alterações relacionadas à fertilidade, com algumas mutações em alguns genes. Então, a avaliação com o espermograma, avaliação de imagem, avaliação do perfil hormonal desse paciente e também uma consulta, uma conversa de longos minutos para entender os antecedentes desse paciente. E aí vem, né, os fatores relacionados a tratamentos prévios, principalmente aquele relacionado com o transplante de medula. Tendo todos esses fatores, a gente consegue entender quais os caminhos, quais os tratamentos que a gente pode utilizar nessa estratégia. Legal. Uma pergunta da doutora Carmen. Se o paciente deve ser encaminhado antes do transplante, não é mais seguro colher e preservar o esperma? É que depois do transplante, se você for colher, o espermatozoide já vai estar alterado, né? Já vai ter sofrido esses tratamentos. Então, não só os tratamentos de transplante de medula óssea, mas qualquer tipo de tratamento quimioterápico, às vezes o paciente tem um câncer de testículo, a gente faz a solicitação de congelamento de amostra seminal antes desses tratamentos que podem afetar a produção de Então, espermatozoides. desculpa, Igor, é isso que eu estava perguntando, se é rotina, se faz parte da rotina encaminharem para vocês antes do transplante os pacientes, para que eles Ah, sim.
Isso faz parte. É, Deveria. eu confesso que é uma rotina que deve ser utilizada, mas não são todos os profissionais que acabam pensando isso na hora, principalmente quando na população mais jovem, né? Quando você tem esse diagnóstico oncológico, a primeira coisa, o primeiro objetivo é E salvar o acabar. paciente, Salvar o lógico. paciente, exato. Né? Principalmente, às vezes, né, numa idade que o próprio paciente ele não produz espermatozoide, e aí acaba a gente não tendo, né, muitas alternativas mesmo. Mas pacientes mais velhos que acabam desenvolvendo um câncer de testículo, algum outro tratamento, também com a necessidade de tratamentos quimioterápicos, a gente sempre orienta que, bom, vamos preservar, vamos. Talvez ele continue produzindo no futuro, talvez. Mas a gente não tem essa certeza. Então é o que eu falo, é o seguro de vida, né? Se você tem esse plano de vida, é melhor deixar uma amostra congelada, porque diferente da parte feminina, congelamento de amostra seminal do homem, ele não é tão caro, porque você não precisa fazer estímulo, não precisa usar a medicação, e você paga geralmente o valor de um espermograma, que é cerca de 600, R$ 700, e uma anuidade para o laboratório que fica lá, que gira em torno de 1.000, R$ 1.200 a anuidade. Então, acho que vale super a pena nesse contexto deixar uma amostra congelada e, e aí, no futuro, avaliar como que esse paciente vai acabar Não tem produzindo nenhum serviço que espermatozoides. faça isso pelo SUS, né, Igor? Não, no SUS, no HC, não Tem, né? congela a amostra, porque a partir do momento que você congela uma É uma amostra, complicação você não pode depois, jogar né? fora Eu depois, né? sei, eu sei. E aí vai Depois você tem ficar para. um ad eterno. Imagina o ICESP congelando a amostra de todo mundo. Aí quebra o sistema público e não pode jogar fora. Até laboratórios particulares. Se Por eventualmente o lei, né? paciente faleceu, sumiu, nunca mais respondeu, nunca mais fez nada, a amostra tem que ficar lá. Essa é uma grande questão, né? Uma grande questão dos laboratórios. É. Boa, doutor. Daniel, vou segurar Obrigada. sua pergunta um segundinho, porque a próxima faz sentido com o que a gente está conversando aqui, né? A gente estava falando sobre fertilidade dos mais adolescentes, jovens e dos mais velhos. Mas a próxima pergunta é: tem como saber se uma criança ficou estéril? Ela pode recuperar a capacidade de ter filhos? Aí a gente vai para o pediátrico. Então, como eu estava discutindo, né? A criança a gente tem essa dificuldade porque geralmente ela não passou pela puberdade e não acabou desenvolvendo todas as características do testículo dela. E eu acho que nem Então, os pais vão pensar nisso, né? É uma não, preocupação exato, mais para frente, nem os né? pais, né? Eu acho que a nossa grande questão é, né, acabar tendo poucas opções nesse contexto de, principalmente transplante de medula óssea em crianças, como que a gente vai manejar? Acaba sendo secundário, né? Agora, se o paciente, apesar de ser um paciente infantil, está se desenvolvendo de uma puberdade normal, assim, mesmo que não tenha ejaculado, não temos nenhum grande fator para achar que aquele paciente não seja fértil, porque, como eu disse, fertilidade é um diagnóstico que a gente faz retrospectivamente, olhando para trás. Ah, a gente tá tendo essa dificuldade, né? Porque, apesar de muitas alterações que a gente vê no próprio espermograma, não necessariamente nessa área de espermograma, nada é algo absoluto. É muito probabilidade. A única questão que a gente fala assim, ó, você não consegue ter filho, é quando aquele paciente não apresenta nenhum espermatozoide no espermograma, que aí, bom, se não está saindo de nenhum de lá, ele não vai conseguir uma gestação natural. Mas mesmo com um espermograma com diversas alterações, a gente nunca fala para o paciente, ó, você não vai conseguir ter filho. A gente fala, ó, a gente vai melhorar todos esses fatores que a gente identificou para poder você aumentar as suas chances de ter filho. Então, existem doenças anatômicas como varicocele, que é uma doença que é as veias dos testículos que elas ficam dilatada, assim como tem as varizes nas pernas. Então, o paciente pergunta, é uma das principais causas de infertilidade, mas ter varicocele não necessariamente você não consegue ter filho natural. Dificulta, piora a qualidade do sêmen. Então, tendo todos esses fatores, a conversa com o paciente é sempre de probabilidade. Mesma coisa, fez um tratamento quimioterápico, é zero a chance? Nunca falo zero. Só se a gente tem um diagnóstico histopatológico final falando que
não tem célula germinativa no testículo. Aí é muito difícil, né? Se bem que tem sempre uns enganadores aí que acabam Sempre umas falando crianças que dizem pra groselhas gente. para pacientes, né? Mas o público infantil acaba sendo o nosso maior desafio, né? A gente entende que a prioridade não é essa naquele momento. Claro. Então, indo para a pergunta do Daniel, quando se faz espermograma e aparecem espermatócitos, qual a probabilidade de se tornar espermatozoides viáveis? Olha, já entrando um E pouco aí, se o mais. doutor puder explicar o que é espermatócitos, para começar a pergunta, para mim que sou leigo e não entendi, eu agradeço, por favor. Não, espermatócitos são as fases mais jovens dos espermatozoides, assim. Geralmente, entrando numa discussão mais técnica, num espermograma eles podem até falar a presença de espermatócito local, mas isso, mais do que falar que aquele espermatócito vai virar um espermatozoide viável, não é comum no espermograma aparecer espermatócito, porque espermatócito, ele é uma fase do desenvolvimento do espermatozoide que acontece lá no testículo. Só que o espermatozoide que sai no espermograma, ele já deixou de ser espermatócito, já passou por um processo de especialização muito importante. Então, não é comum a gente ver espermatócito no espermograma. Mas se eventualmente aparecer, é alguma coisa que é um chamativo para a gente falar assim, por que que esse paciente não está conseguindo que o espermatozoide dele atinja a maturação total para chegar na fase final de espermatozoide, bonitinho, cauda, peça intermediária, cabeça e tudo mais. Então, é necessário investigar, mas não necessariamente a gente faz esse pensamento, quer dizer que se tem espermatócito, ele vai aparecer, vai virar um espermatozoide viável? Não, espermatócito é alguma coisa que está acontecendo na produção ali no testículo que não está formando o espermatozoide da maneira correta. Geralmente, é muito raro ter espermatócito no espermograma. Espermatócito geralmente é uma fase que a gente vê durante uma biópsia testicular que fala que tem espermatócito e geralmente está relacionado com alguma doença que falou, ó, esse desenvolvimento do espermatozoide parou na fase errada. Então, por quê? E aí dá uma causa de infertilidade, né? Então, espermatócito no espermograma é muito raro, assim. Daniel, depois você me manda esse espermograma aí que eu quero ver. Daniel, depois manda no grupo que a gente faz a ponte com o doutor, tá bom? Doutor, a pergunta número 11, ela tem muitas perguntas, são quatro. Algumas você já respondeu. Se é como preservar a fertilidade antes da químio e do transplante. Você também respondeu sobre esse cenário no SUS e aonde isso é feito. Mas tem uma pergunta interessante aqui, que é qual o melhor momento para coletar e congelar os espermatozoides, pensando no tratamento do transplante de medula óssea? Com certeza antes, se o paciente for um paciente em idade fértil, já tiver a possibilidade de coletar um espermograma, o quanto antes, para ele eventualmente começar também o tratamento já antes, né? Então, antes da aplicação das medicações é importante. Legal. A próxima é se o transplantado tem mais chance de ter verruga genital por HPV ou outras DSTs. E aí eu acho que vale falar tanto das que vieram antes ou das que podem vir depois. O transplantado, por ele utilizar medicações depressoras do sistema imune, ele acaba tendo uma possibilidade de desenvolver maiores lesões de HPV, né? Como o Igor brilhantemente explicou, a parte masculina, ela tem essa facilidade da gente poder observar em relação às verrugas, que na parte feminina a gente não consegue ver com tão facilidade, né? Precisa de um exame de acompanhamento do ginecologista. Mas com a vacina que acaba, né, fazendo essa modulação do sistema imune, com a consciência, a informação que se aparecerem algum tipo de lesão, seja essa lesão verrucosa, procurar um urologista para entender qual que é a melhor forma de tratamento dessas lesões. E eu posso ter alguma HPV ou alguma DST no caso, né, prévia, que se manifesta depois do transplante?
ou com as quimioterapias, com o baixar da imunidade? O HPV é uma delas. As relacionadas a DST estão relacionadas com os fatores de risco mais presentes na própria relação sexual, né? Então, a princípio, a população transplantada, ela não tem um risco em relação à manifestação de DSTs, justamente porque o maior risco é a exposição sem as devidas proteções, né? Legal, tem uma pergunta boa agora. Se minha doadora de medula óssea é mulher, eu fico estéril por isso? Não, não fica. Você pode ficar estéril se por causa das medicações utilizadas, mas quando você tem a substituição das células da medula óssea, as células germinativas elas estão presentes lá no testículo, né? Então, não acaba sendo esse o motivo da dificuldade. Acaba sendo o tratamento que foi utilizado mesmo. Então, vamos deixar as meninas no redome. Quais os tratamentos para lesão de GVHD genital? Os tratamentos acabam sendo os tratamentos presentes, né, em qualquer lesão genital. Então, lesões genitais compõem um grande grupo. Por exemplo, se você está falando das lesões genitais relacionadas com HPV, você precisa cauterizar essas lesões, seja em centro cirúrgico, seja com a utilização de pomadas, seja a utilização de algumas soluções que você precisa aplicar com muita frequência para essas lesões acabaram sumindo. Existem lesões relacionadas com sífilis, que você precisa fazer uma antibiótico terapia com bezetacil. Existem lesões relacionadas a herpes genitais, a herpes genital, que também o tratamento é com medicação via oral. Então, acaba sendo tratamentos que são utilizados em qualquer tipo de população masculina para tratar essas lesões. Não tem uma grande diferença relacionada com a população que passou por um transplante de medula. E a andropausa, ela é menos provável pós-transplante comparativamente à menopausa? Se sim, por quê? Essa é a pergunta do Daniel também. Daniel está super interagindo. Valeu, Daniel. Em relação à menopausa, eu vou solicitar, né, a ajuda dos universitários. Em relação à menopausa, em relação à andropausa, ela acaba sendo, né, um pouco mais até provável, porque dependendo da utilização do tratamento que você utilizou, você pode ter não só uma disfunção da capacidade de produzir espermatozoides, mas também da capacidade do testículo de produzir testosterona. Então, a famosa andropausa é o hipogonadismo, que a gente fala que é a produção baixa de testosterona, dando diversos sintomas. Dependendo da medicação que você utilizou, você não vai conseguir também produzir testosterona. Isso é comum. O paciente que faz a utilização dessas quimioterapias, principalmente pós a utilização para fazer o TMO, ele é um, ele é um paciente que geralmente tem um testículo mais reduzido, o testículo acabou mais sendo afetado. Os pacientes que eu tenho experiência, eles conseguiram produzir testosterona em grandes quantidades no período da vida deles, mas durante o desenvolvimento, como o homem já tem uma certa redução na produção de testosterona, se você tem um testículo prévio já com esse grau de agressão, você tem uma possibilidade maior de ter essa questão de andropausa. Como eu disse, nada é 0%, nada é 100%, mas sim é uma probabilidade maior. Bom, bom, doutor, Para obrigado. Então, menopausa, eu fico devendo. Eu queria falar, deixa eu B, ver a câmera aqui. Dora. É, as mulheres é muito comum, né? A taxa também, se a gente fizer só químio, se eu não me engano, a taxa gira de 60 a 80% de menopausa precoce. E se for fazer nelo ablativa mesmo, ali um pré-TMO, que é uma químio mais forte, que faz em jovens, a taxa de infertilidade ela é acima de 90% de esterilidade, né? Eu tenho uma dúvida. Já, eu acho que, enfim, realmente no dia a dia a gente não vê muito encaminhamento para uro. Eu nunca vi, por exemplo, homem repondo testosterona, se isso é comum, já que eles entram em andropausa, se é comum paciente pós-químio fazer reposição de testosterona, igual mulher, geralmente as ginecos fazem. É comum, é porque acaba no HC, a gente acaba tendo uma dificuldade
de encaminhamentos, né? Mas o homem que tem esse antecedente, e às vezes mesmo aquele homem que sim, teve outros antecedentes, se ele tem, dependendo dos guidelines, ou menos de 350, ou menos de 300 de testosterona, e acabar apresentando sintomas de baixa testosterona, que são sintomas inespecíficos, né? São sintomas que estão relacionados a baixa libido, baixa ereção, baixa disposição, baixa energia, relacionados com também dificuldades psicológicas. Então, é sempre importante entender que é uma síndrome, sintomas, sinais e um exame laboratorial. Não vejo por que não fazer uma terapia de reposição, principalmente se esse paciente for numa idade super nova, assim, né? De 30, 40 anos depois de alguma coisa que ele acabou sofrendo. Mas sim, é comum. A gente tem diversas alternativas em relação à terapia de reposição de testosterona. A gente tem gel, a gente tem a utilização como primeira linha de alguns SERMs, que são são moduladores dos receptores de estrógeno, que fazem o testículo produzir a sua própria testosterona, mas às vezes a gente já tem um testículo mais agredido que não responde tão bem. Temos os injetáveis, temos os não disponíveis tanto no SUS, mas os pellets, os gels manipulados, os gels de farmácia, os injetáveis de curta, os injetáveis de longa. Então, sim, aqui no HC acaba não tendo, mas no ambulatório lá de andrologia a gente tem diversos pacientes fazendo reposição hormonal com diversos antecedentes, assim, pacientes que precisaram retirar um testículo, tiveram câncer de testículo, que acabam seguindo lá a gente, porque isso está muito relacionado com a qualidade de vida do paciente. Tá, joia. Queria perguntar se aqui tem muitos pacientes de São Paulo, mas tem gente de outros estados e é difícil achar especialista nesse caso. Se um paciente pode passar, pensando não em lesões, né, de VHD ou de HPV, mas pensando em reposição hormonal, de entender melhor um pouquinho pós-transplante, se é possível fazer consulta com o urologista online. E uma outra dúvida é que se a gente pegar um paciente, seja na dermato, seja na hemato, seja com lesão de GVHD ou seja, né, com uma andropausa, enfim, se a gente pode encaminhar para vocês lá no HC e como que encaminha. Claro, sem dúvida, qualquer estado, país, continente pode passar com a gente, principalmente relacionados a queixas, relacionados à lesão. A telemedicina permite a gente expandir muitas fronteiras. Então, sim, sem dúvida nenhuma, até uma grande parte do volume dos nossos pacientes acabam sendo pacientes de outros estados. Então, eu e o Dr. Igor, a gente está super à disposição para consultas de telemedicina e lá no HC, mais do que nunca também um encaminhamento via sistema. É só pedir lá que a gente faz uma triagem e acaba aceitando o nosso ambulatório. Mas o nosso ambulatório, como todo ambulatório do HC, é um ambulatório, né, bem cheio, né, porque está relacionado com a gente Concorrido. faz disfunção erétil, a gente faz testosterona, tem a doença de Peyronie, que é aquela alteração morfológica do pênis. Então, com todo respeito, é um dia muito cheio, cai a casa lá, né? Mas pode mandar sim pra gente que a gente encaixa lá. Obrigada. Bom, a última pergunta que eu tenho aqui, ela também é bem interessante. Eu acho que ela é o começo de tudo e eu não sei se ela tem resposta. Tem como prevenir GVHD genital? Acho que os principais fatores para prevenir, né? O Igor super bem falou, relacionados à vacinação, mesmo que eventualmente já tenha tido alguma lesão prévia, o cuidado local, a informação, os exames periódicos, a necessidade de consultas com o urologista para entender, né? E na minha visão, parar com esse tabu de homem não querer ir no urologista, né? Querer ir no médico e tudo mais, tanto que a gente vai ter agora o Novembro Azul. A principal ideia do Novembro Azul nem é mais só câncer de próstata, mas sim trazer o paciente o quanto antes para cuidar da sua saúde, seja a sua saúde urológica, seja a sua saúde cardiológica, mas o homem tem muito esse tabu de achar que é invencível, que nunca tem problema, e o Novembro Azul está aí para desmistificar tudo isso. Mas relacionado às lesões genitais,
um grande grupo de lesões, mas o cuidado, a procura é o principal, assim. Obrigado. O bloco de perguntas prévias que tínhamos, a gente respondeu. Queria abrir para o chat. Se alguém quer falar, alguém quer abrir aí o microfone, fazer alguma pergunta para os doutores? Né, a gente parece homem, né? Não, Mas eu temos acho que que é afirmar legal, eu acho mesmo. que é bom abrir o microfone, conversar sobre, tirar dúvidas e ir criando essas questões na nossa cabeça, né? Quem sabe um dia a gente Sim, com chega lá. certeza. No último, esse ano, acabei tratando bastante paciente. Teve uns dois, três de TMO. A gente tem também outros fatores, pacientes com criança que receberam quimioterapia. Então, é uma vitória já, né, estar falando desse assunto, somente porque a doença prévia já era uma doença muito importante. E se a gente está falando desse assunto, graças a Deus, tudo se resolveu, né? B, você que entende tudo de manejar nosso grupo, quer fazer o encerramento, agradecimento para os doutores, enfim. Esse sorriso que você acabou de dar, que a doutora Carpin disse que cativa muito, compartilha ele com a gente. Eu queria agradecer, estou muito feliz. Hoje, quando eu postei no Instagram, enfim, fui mandando para o pessoal, teve Matos que falaram, nossa, eu quero assistir. Eles estão, né, no EMO, que é o congresso deles essa semana. Eles falaram, a gente não vai conseguir assistir online, mas eles queriam, porque a gente sente, né, que os próprios hematos não sabem para quem encaminhar. Ali no HC, graças a Deus, a gente consegue dar um jeito e pergunta e conversa e encaminha pelo sistema. Mas às vezes no próprio hospital particular a gente não consegue, não conhece, não sabe, enfim. Então é sempre bom ter alguns nomes. E para você ver que as coisas não acontecem por acaso, muito legal saber que o Igor tem alguém na família, então que viu, né, de perto como que é um transplante. O Cauí foi super bem recomendado por uns pacientes aqui do grupo, então muito obrigada por terem participado com a gente e, enfim, contem com a gente sempre que precisarem e indiquem nosso grupo para os pacientes, porque é uma grande rede de apoio. Obrigada. Eu, eu Eu que que agradeço aí o agradeço. convite, já tenho minha referência então. Sempre que achar um paciente que passou por transplante, vou lembrar de vocês aí. Eu também agradeço, super feliz. Confesso que é, essa conversa também, assim como para quem faz TMO não tá com conversa muito, não fala muito sobre as causas urológicas, dentro da urologia também a gente não consegue falar muito, né? A gente não tem o hábito de falar TMO porque acaba, como o próprio Igor diz, uma população mais reduzida, mas a gente fica super feliz de poder ajudar de qualquer maneira e qualquer também paciente novo eu já sei um grande grupo de apoio e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, é muito importante, né, nesse contexto, nessa fase de fragilidade que a gente acaba, né, enfrentando, um grupo tão bem estruturado com diversas atividades, assim, tanto social quanto educacional e assistencialista. Bom, eu vou fazer meu agradecimento como menino e como leigo. Obrigado, doutores, por terem vindo e terem explicado e terem, né, esse momento de troca com a gente, de explicação, de informação tão valiosa, assim. Eu acho que é muito importante a gente entender sobre a nossa saúde, e saber que a gente precisa cuidar dela, né, e que como, por exemplo, em relação à vacina do HPV, a gente está cuidando, inclusive, da saúde dos outros, então, ou das outras, no caso. Obrigado muito, muito, muito pelas informações, pelo tempo de vocês. Doutora, quer despedir? Sim, os dois, o Igor e Cauê, muito obrigada pela disponibilidade, pela gentileza. Eu queria que vocês deixassem os contatos, eu acho que a Betina tem, né? E a gente pode depois colocar isso, né, no nosso grupo, no relatório que a gente faz, porque realmente é difícil encaminhar e saber quem não vai olhar com aquela cara de que bicho é esse? Transplantou, não sei do que eu estou falando, não vai ficar sair correndo quando pega um paciente transplantado, né? Então é muito legal a gente ter gente que tem alguma experiência, e tem um olhar assim já para esse tema, que não é fácil, que é difícil, mas é isso que o Cauê falou. Se a gente está chegando a discutir isso é porque já deu certo o transplante. Pelo menos a gente vai discutir isso porque o paciente já está tá bem. Isso é uma Já tá ótima ótimo. notícia.
Discutiremos com o maior prazer. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Boa Boa pessoal. Boa noite. noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.